Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações das previsões para os próximos dias e uma tendência para os próximos meses para as áreas de abrangência do Cerrado. Esse mês de agosto foi marcado por chuvas mais expressivas sobre o centro-sul do país. A chuva voltou a se espalhar, atingindo até mesmo algumas áreas de São Paulo e do centro-oeste. Só que essa chuva não chegou às áreas do Cerrado. A gente pode observar no segundo mapa, que representa a anomalia de precipitação até o dia 30 de agosto, que a chuva ficou acima da média em boa parte aqui da região sul, partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mas a chuva não chegou de forma significativa a Minas Gerais e Goiás, então no Cerrado tivemos aí desvio negativo de precipitação durante este mês de agosto. Para os próximos dias, expectativa aí de retorno das chuvas de forma gradual ao longo do mês de setembro, mas setembro, que é marcado normalmente pelo retorno das chuvas para o interior do Sudeste e Centro-Oeste, ainda vai ser marcado por uma irregularidade grande da precipitação, então ainda não teremos chuvas suficientes para garantir recuperação da umidade no solo sobre as áreas do Cerrado. As chuvas mais significativas estão previstas a partir da segunda semana de setembro. Neste período, as chuvas mais volumosas devem atingir estas áreas em tons de verde, que cobrem partes de São Paulo, toda a faixa leste do Sudeste, centro e leste de Minas Gerais, enquanto no Cerrado Mineiro poderemos ter algumas áreas pontuais com chuvas moderadas, mas grande parte do Cerrado Mineiro e principalmente Cerrado Goiano com chuvas mais irregulares e com baixos volumes de água. Temperaturas, não tem previsão para mínimas tão baixas ao longo dos próximos períodos. Agora a tendência é de elevação das temperaturas máximas, então as tardes que vão ser bastante quentes, principalmente devido à irregularidade das chuvas e os períodos mais secos ainda continuarem predominando ao longo do mês de setembro, teremos uma intensificação do calor. E as máximas aí devem ultrapassar 30 graus durante as próximas tardes, em algumas áreas do Cerrado, inclusive em algumas áreas poderemos ter máximas aí se aproximando dos 35 graus até o final da primeira quinzena de setembro. Agora, uma previsão mais detalhada por regiões. Para o Cerrado Goiano, a gente observa aqui neste primeiro gráfico a previsão para os próximos 15 dias, tendência para alguns episódios de chuva aqui. Esse episódio da segunda semana do mês, uma chuva fraca, abaixo de 10 milímetros, e depois no finalzinho da primeira quinzena também tem um sinal de chuva, mas nada muito significativo. A chuva deve aumentar no decorrer da segunda quinzena, mas principalmente na virada do mês de setembro para o mês de outubro. Temperaturas bastante elevadas, aí em alguns períodos chegando até 32 graus no Cerrado Goiano. Aqui é uma previsão estendida para os próximos meses, nestas barras coloridas. A previsão é para os próximos 5 meses, então vai até janeiro de 2023. Essa é uma tendência onde as barras em azul indicam a previsão de acumulado de chuva para cada mês. As barras em vermelho indicam o que é normal chover, a média climatológica para cada mês, e a barra em amarelo, o que foi registrado no mês no ano passado. Então, é um comparativo entre o que está previsto em azul, a média normal para o mês e o que ocorreu no último ano. Então, para setembro, não tem previsão para chuvas tão expressivas a ponto de atingir a média no Cerrado Goiano. Então, a chuva deve ficar aí por volta da metade do que é normal chover no mês de setembro. Em outubro, a chuva deve se regularizar. As chuvas devem se tornar mais frequentes, volumes até bem significativos, mas não suficientes para atingir a média do mês. Novembro é que promete ser um mês bastante chuvoso. Olha só, o volume deve superar a média e deve ficar bem acima. Então, em novembro, a gente tem até mesmo risco para períodos prolongados chuvosos. A gente pode ter alguns períodos aí de invernada, que são aqueles períodos mais prolongados de tempo fechado e com chuvas persistentes. Dezembro, o volume de chuva volta a diminuir, não é um volume tão baixo, mas em relação ao que é normal, porque dezembro é um dos meses mais chuvosos do ano, esse volume fica bastante abaixo da média. E janeiro, mais um mês chuvoso, comparado a novembro, volumes aí previstos superando até 300 milímetros. Então, a partir de novembro, a tendência é que as chuvas ganhem força sobre o centro e norte do Brasil. Em alguns momentos vão ser bastante volumosas sobre o Cerrado. E existe um risco aí para alguns períodos de invernada.
Para o Cerrado Mineiro, uma situação parecida também. Os meses de setembro e outubro ainda com precipitação abaixo da média, mas em outubro as chuvas aumentam em relação a setembro, então já temos um sinal de volumes um pouco mais significativos. Mas meses que chamam bastante atenção são novembro e janeiro, muito chuvosos, volumes bastante elevados que trazem um risco maior para períodos de invernada. Excesso de chuva pode ser um problema nesses meses, então poderemos até ter transtornos e períodos mais prolongados de tempo fechado. Enquanto dezembro aqui tem um bom volume de água, mas comparado à média, que é bastante elevada, esse volume é insuficiente, não deve atingir nem a metade do que é normal para o mês. Então teremos aí uma tendência para os próximos meses ainda de persistência do fenômeno Laninha. Esse fenômeno é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, normalmente traz um risco maior de estiagem para as áreas mais ao sul do Brasil e chuvas mais expressivas para o centro e norte. Então áreas do Cerrado ficam numa região de transição, mas que preferencialmente ao longo dos próximos meses, finalzinho da primavera e verão, devem ter volumes bastante expressivos e aí em alguns momentos risco até mesmo para a ocorrência de invernada. Essas são as atualizações das previsões de hoje. Acompanhe os nossos próximos boletins e qualquer dúvida, entre em contato com a equipe da Climatempo. Até mais!